O poder do perdão. Meu nome é Regiane e hoje vou falar para vocês sobre a importância de liberar o perdão. Houve uma época na minha vida que uma pessoa que era muito próxima de mim traiu minha confiança, fez algo que eu jamais imaginei que essa pessoa pudesse fazer. Porque é tão fácil você perdoar quando é uma pessoa distante, que talvez fala mal de você ou que te faz alguma coisa que te decepciona. Agora, quando é alguém que você ama, quando é alguém que está perto de você, é muito difícil você conseguir perdoar. E naquela época eu não podia aceitar que aquela pessoa que eu amasse tanto, que eu gostasse tanto, tivesse feito aquilo comigo. Eu lembro que depois que essa pessoa me decepcionou, depois que essa pessoa teve algumas atitudes que me feriu, eu comecei a sentir raiva por ela. O tempo foi passando e foi brotando um sentimento tão ruim dentro de mim. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Nunca tinha tido um sentimento tão amargo dentro de mim. E eu que sempre fui uma pessoa tão leve, tão tranquila, tão feliz, comecei a sentir um peso dentro de mim. Eu lembro que sempre quando eu estava na igreja e eu via aquela pessoa, eu queria estar longe dela, eu não queria falar com ela, eu não queria olhar para ela. Só que mesmo assim, olha para vocês verem que hipocrisia da minha parte. Eu estava dentro da igreja, eu estava adorando, eu estava louvando a Deus, eu participava dos cultos, eu orava, eu participava da ceia e eu achava que eu não estava errada. Na minha cabeça, o problema não era comigo, porque não era eu que tinha errado, não era eu que tinha tido aquela atitude e estava tudo bem para mim. Só que Deus, ele não recebe o nosso louvor, ele não recebe nem a nossa oração se nós não perdoarmos o nosso irmão. A Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tanto que na Bíblia fala quantas vezes que você tem que perdoar? Até 70 vezes 7. Então, não há um limite para o perdão. E eu continuei minha vida normal, indo para a igreja, orando, lendo a Bíblia e fazendo tudo. Só que eu não conseguia olhar para aquela pessoa. Eu fui percebendo que aquele sentimento ruim, ele foi crescendo. Eu fui me tornando uma pessoa amargurada. Eu não podia ouvir falar o nome daquela pessoa. Eu não podia ouvir falar que aquela pessoa estava bem, que aquela pessoa estava feliz, aquilo que estava acontecendo na vida dela, que eu me sentia mal. E eu comecei a ver que era um sentimento destrutivo, uma coisa do diabo. Aquele sentimento, aquela coisa foi tomando conta de mim e foi criando raízes. E aí eu comecei a ver que eu estava perdendo o controle daquele sentimento. Porque quando você não perdoa a pessoa, os seus sentimentos passam a te controlar. Aquele sentimento ruim, às vezes ele é só uma coisinha, mas se você não deixar, se você não buscar a Deus, não pedir que Ele te ajude a perdoar, que Ele te ajude a seguir em frente e vencer esse sentimento, ele vai enraizando no seu coração. E dia após dia foi ficando tão difícil, conviver com aquela pessoa foi ficando difícil. Eu evitava ir a lugares que aquela pessoa estaria. Só que acabava que na igreja eu sempre estava vendo ela, porque ela também era da igreja. E aí eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Aquele sentimento ruim entrando no meu coração. E Deus sempre falando, olha, você precisa perdoar, você tem que perdoar, você não perdoou. E aí quando Deus falava comigo, eu falava, não, Senhor, agora eu vou perdoar mesmo. E eu dizia, olha, eu perdoo. Eu tentei até algumas vezes falar que perdoava, só que era tudo da boca para fora. Eu achava, né, que eu falando que tinha perdoado, aquilo também ia entrar dentro do meu coração e realmente eu ia perdoar. Só que é muito difícil você perdoar alguém quando aquilo já está enraizado dentro do seu coração. Eu fiquei cerca de 1 ano sem falar com essa pessoa e mesmo assim indo na igreja, mesmo assim achando que estava tudo certo e que Deus estava se agradando da minha atitude. Não, Deus não estava se agradando da minha atitude. E aí eu falei, Deus, me ajuda, né? Eu sei que eu tô errada. Deus foi abrindo os meus olhos, porque muitas das vezes o inimigo ele cega você e faz você acreditar que tudo bem, que não tem nada a ver, que não, como não foi você que errou, você não precisa pedir perdão. Isso tá errado. O nosso maior problema é achar que nós deixando de perdoar alguém, aquela pessoa vai ficar ruim, a vida daquela pessoa não vai seguir em frente. Não. Você deixar de perdoar é como você todo dia tomar uma gota de veneno querendo que aquela outra pessoa morra. Porque vai ser o inverso.
Não é aquela pessoa que a vida dela vai ficar travada, não é aquela pessoa que a vida dela não vai para frente, que ela vai ficar amargurada, vai travar tudo na vida dela. É você que dia após dia vai começar a ficar mais triste, que dia após dia vai começar a travar as coisas na sua vida e você não vai conseguir conquistar nada, porque isso te impede até mesmo de ser abençoado. Gente, quantos estudos que provam que várias pessoas ficam doentes, às vezes com problemas cardíacos, com tumores, com úlceras, por falta de perdão. Porque o tempo vai passando e aquele orgulho parece que às vezes é maior e fala, não, se você perdoar, você é bobo. Se você for lá e pedir perdão, você vai estar sendo errado. Não. Se você realmente decidir perdoar, você vai ser o maior beneficiado. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Ainda que não foi você que feriu essa pessoa, decida perdoá-la. E não faça só da boca para fora como eu fiz muitas vezes. Mas se arrependa e perdoa aquela pessoa de coração. E aí eu fui pedindo a Deus, Deus, me dá força, me ajuda a perdoar então, porque realmente eu não estou conseguindo perdoar. Isso está sendo só da boca para fora, eu estou falando que estou perdoando, eu estou insistindo que estou perdoando e não estou perdoando. E eu não quero mais continuar assim. Deus tirou aquela venda dos meus olhos, que eu estava certa, que eu não precisava pedir o perdão. E eu me lembro que um dia Deus trabalhou no meu coração, Deus trabalhou na minha vida depois de todo aquele tempo de tristeza e de amargura. E para vocês terem ideia que essa questão do perdão, essa questão do ressentimento, ela é tão forte que muitas das vezes você acaba contaminando outras pessoas. Porque aí quantas pessoas não tomaram as minhas dores? Quantas pessoas ficaram com raiva por conta do que aquela pessoa tinha feito comigo? E como eu não liberava o perdão, como eu falava que aquela pessoa tinha errado, que eu não conseguia perdoar, que aquela pessoa tinha me ferido, como eu me vitimizava muitas das vezes por tudo aquilo que estava acontecendo comigo e não perdoava verdadeiramente, eu acabava contaminando as pessoas que estavam ao meu redor. Se isso está acontecendo com você, decida hoje mudar a sua atitude. Decida hoje, ainda que você tenha sido ferido, ainda que você tenha sido enganado, traído, ainda que alguém tenha feito algo que foi terrível para você, mas decida perdoar. O perdão ele traz cura, o perdão ele te liberta. A intenção do inimigo é te deixar aprisionado, a intenção do inimigo é prender os seus sentimentos, prender a sua mente. A intenção do diabo é fazer com que esse sentimento de amargura, esse sentimento de ódio, de raiva, ele te controle. Ele faça você fazer coisas que não vão agradar a Deus e que mais para frente vai fazer com que você se arrependa. Então, talvez você esteja falando agora, mas Regiane, eu não consigo perdoar. O que essa pessoa fez para mim é muito terrível. Talvez foi seu pai, sua mãe, seu irmão. Quem sabe foi alguém muito próximo de você que fez algo que você jamais imaginou, que você jamais pensou que isso fosse acontecer com você, e como te feriu, e como isso foi ruim para você, como isso foi lá, parece que lá dentro do seu coração e te destruiu. Mas eu quero te dizer, decida perdoar, se liberte desse sentimento de raiva, se liberte desse sentimento de angústia. Eu lembro que eu pedi a Deus, Deus me ajuda então a perdoar porque eu tô falando da boca para fora. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que eu fique com esse sentimento ruim dentro de mim. E o dia que finalmente eu consegui perdoar, gente, que paz que foi. Hoje eu me sinto tão leve, hoje eu me sinto tão tranquila. Apesar de tudo que eu passei, de tudo que aconteceu, por mais que eu me lembre, isso não me causa mais dor, isso não me causa mais tristeza. Eu gosto dessa pessoa hoje, eu quero que essa pessoa seja abençoada, eu quero que essa pessoa tenha uma vida abundante. Isso porque Deus curou meu coração e porque eu decidi deixar Deus trabalhar no meu coração. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele não é um Deus que vai te forçar a nada. Ele vai trabalhar no seu coração, ele vai te dar o livre-arbítrio e você pode decidir perdoar ou não. Só que eu quero te dizer que se você decidir perdoar, essa paz que entrou no meu coração, essa leveza, com certeza vai entrar no seu coração também. Sabe esse fardo que você está carregando? Porque quando você está com raiva de alguém, quando você está com ódio de uma pessoa, essa pessoa parece que está o tempo inteiro na sua mente.
A todo momento o diabo vai querer colocar aquilo que a pessoa fez na sua mente. Todos os dias você vai pensar nessa pessoa, todos os dias você vai querer fazer justiça pelas próprias mãos, todos os dias você vai querer que aconteça com aquela pessoa o mesmo que aconteceu com você. Pare com isso. Decida se libertar dessas amarras, decida se libertar dessa cadeia que o inimigo colocou a sua mente e o seu coração. Decida ser curado por Deus. A coisa mais maravilhosa que existe é você verdadeiramente conseguir perdoar e conseguir seguir em frente. Olha quanta coisa Deus fez na minha vida, Ele me abençoou assim de uma forma tão extraordinária, mas para isso eu precisei perdoar. Para isso eu precisei decidir seguir em frente e falar: Deus, eu realmente quero perdoar, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração, eu quero que o Senhor me dê forças. Pare de andar com esse fardo tão pesado nas suas costas. Essa mágoa, esse ressentimento, isso só vai te fazer mal. Quem sabe você está doente, com dores e não está entendendo o porquê que você está com essa doença. E às vezes é por falta de perdão, é por falta de você liberar o perdão para aquela pessoa que te feriu. Deus tem o controle de todas as coisas e tenha certeza que Ele vai cuidar de você. Você não vai estar sendo bobo de liberar o perdão, você não vai estar sendo errado de perdoar aquele que te feriu, porque quem vai te recompensar é Deus. O perdão, ele traz bênçãos sobre a nossa vida, ele quebra cadeias, ele muda destino, e ele pode mudar o seu destino se a partir dessa noite você decidir perdoar. Muitas pessoas acreditam que conhecem essa história, é a história de José. José, ele era invejado pelos seus irmãos, ele era odiado pelos seus irmãos. Ele era um jovem sonhador que gostava de contar os seus sonhos, mas toda vez que ele contava algum sonho para os seus irmãos, a Bíblia fala que seus irmãos ficavam com raiva, com inveja, queria destruir José. E eles armaram um plano contra a vida de José, que foi vender José como escravo para o Egito. Agora imagine vocês, José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele foi traído por quem ele menos esperava. E aí a Bíblia fala que após José ser vendido pelos seus irmãos, ele vai como escravo para o Egito. Lá ele vai trabalhar na casa do seu senhor Potifar. Lá ele é caluniado pela esposa de Potifar. Depois ele vai parar na prisão. Agora imagine isso, a cabeça de José. Ele sabia que uma atitude dos seus irmãos tinha desencadeado tudo aquilo na sua vida. Só que sabe o que é mais interessante? Em nenhum momento que você lê a história de José, você não vê José reclamando, José murmurando, José colocando a culpa nos seus irmãos por aquilo que ele estava passando. E a Bíblia fala que um dia José se torna o governador do Egito. E vai vir um grande período de fome sobre toda a terra. E os seus irmãos, eles vão até o Egito para poder comprar comida. E quando eles chegam no Egito, José os reconhece. Mas naquele primeiro momento ele não fala que era o irmão deles. Só que depois, a segunda vez que eles voltam no Egito novamente, José, ele se mostra aos seus irmãos. A Bíblia fala que ele chora tão alto. Por que José chora? Porque ele precisava colocar para fora aquele sentimento. José precisava verdadeiramente se sentir livre, se libertar. Se tinha alguma coisa no coração dele, naquele momento, ele conseguiu colocar para fora. E é tão lindo quando os irmãos de José, eles sabem que é José que está ali na frente deles. Eu tenho certeza que a culpa deve ter vindo sobre a mente deles. Mas sabe qual que é a resposta de José? Ele fala: olha, não se preocupem, porque foi Deus que usou vocês para que eu chegasse até aqui. Para que eu fosse um instrumento de bênção para a vida de vocês. Porque quem sabe se José não tivesse sido vendido, ele não teria chegado até o Egito. E ele não teria ajudado a sua família no momento que ela mais precisou. E olha só a atitude de José. José verdadeiramente perdoou os seus irmãos. E ele abençoou a cada um dos seus irmãos, assim como toda a sua família. Então o destino de José, ele foi mudado pela decisão que José decidiu seguir. Será que se José, naquele momento que ele teve a oportunidade, porque ele tinha o poder para isso, ele era o governador, era um dos homens mais poderosos do Egito. Se ele quisesse fazer mal aos seus irmãos naquele momento, ele poderia ter feito. Mas ele decidiu
que ele ia agir com o perdão, que ele ia liberar o perdão. E por isso Deus abençoou grandemente a vida dele, a família dele. Então eu quero te dizer nesse momento, se existe alguma coisa no seu coração, eu não conheço você pessoalmente, eu não sei o que essa pessoa fez para você, eu não sei como te feriram, como te machucaram, mas Deus conhece todas as coisas. Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa mente, Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida. Eu quero te dizer que existe uma saída para você e que se você decidir realmente deixar Deus trabalhar no seu coração, Ele vai te ajudar e você vai conseguir perdoar essa pessoa. Tenha certeza que a sua vida vai ser transformada. Tenha certeza que Deus vai fazer coisas grandes sobre a sua vida. Mas para isso, decida a partir de hoje perdoar. E pode ser que essa pessoa não faça mais parte da sua vida. Pode ser que vocês sigam caminhos diferentes. Como pode ser também que vocês continuem conversando, sendo amigos, fazendo parte do mesmo convívio. Mas eu quero te dizer, decida verdadeiramente liberar o perdão. Não fique doente com uma coisa que vai cada vez mais entrando no seu coração e na sua mente. Não deixe que esse sentimento de vingança, que muitas das vezes toma conta de nós, ele controle você. Não deixe que essa decepção, esse sentimento de desprezo, de querer fazer justiça, ele tome conta de você, mas entregue nas mãos de Deus. Uma das coisas que eu passei a fazer na minha vida e eu faço hoje, é sempre quando acontece alguma coisa e talvez alguma pessoa me magoa, me machuca, porque eu sei que qualquer coisinha pode virar um sentimento de amargura e de rancor dentro do meu coração. E como eu já passei por isso, eu não quero nunca mais sentir raiva ou sentir amargura por alguma pessoa. E sempre quando alguém me fere ou faz alguma coisa que me deixa triste, a primeira coisa que eu faço é orar por essa pessoa. Porque cada vez que você orar para que Deus abençoe a pessoa que te feriu, Ele vai curar você. Toda vez que você lembrar, olha, Senhor, abençoa aquela pessoa, ela me magoou, ela me machucou, mas eu quero que o Senhor honre ela, eu quero que o Senhor prospere o caminho dela. Tenha certeza que cada vez que você fizer essa oração, Deus vai curar o seu coração e não vai ficar nenhum sentimento para enraizar, para te aprisionar. E hoje eu quero deixar para vocês um exercício para vocês começarem a fazer a partir de hoje. Começa colocando aqui nos comentários do vídeo, eu te perdoo. Não precisa colocar o nome da pessoa, não precisa expor essa pessoa que fez alguma coisa para você. Só coloque eu te perdoo, porque Deus sabe, Deus conhece quem é essa pessoa. E a partir de hoje, comece a orar por essa pessoa, para que Deus ele comece a te curar de dentro para fora. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a verdadeiramente perdoar essa pessoa e Ele vai mudar a sua história. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir e ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.